Olá, paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente. Neste dia 1º de 5 de 2023, queridos irmãos, Dia do Trabalhador, né? Feriado. Aqui no Brasil, eu quero dividir com você, participar com você, algo que Deus me revelou nesta manhã, desse dia 1º de 5 de 2023. Algo muito, muito, muito forte, né? Para quem está distante dos caminhos do Senhor, algo assustador. E algo muito alegre para quem está na presença de Deus. Queridos irmãos, antes de dividir isso com você, esta palavra, né? Dividir esta revelação forte que Deus trouxe, que Deus me deu nesta manhã, neste dia 1º, eu quero ler lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 capítulo 15 e 16. Antes disso, eu peço para você, amado irmão, em nome de Jesus, né, que compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas que você possa, né? É que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, assine o sininho, para que quando chegar mensagens, revelações, vídeos novos, você seja avisado. Em nome de Jesus, que você comente e que muitos possam alcançar, né, e ouvir esta mensagem e que possa ser alcançado. E que este canal também é um canal de bênção para a vida de muitos que serão alcançados, e você faz parte dele, em nome de Jesus. No capítulo 15 do capítulo 16, do versículo 15 e 16, nos diz assim: E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Amém? Amém? Aqui, amados irmãos, em Apocalipse, traz uma revelação de algo que irá acontecer. João participa para nós quando, havendo o arrebatamento dos servos, o arrebatamento da igreja, fala sobre a vinda do Senhor, o retorno do Senhor Jesus, e aqueles que não estiver com suas vidas ao pé da cruz, que não estiver com as suas vidas consagradas, estarão dessa forma, fugindo, assombrado, pedindo para que os montes caiam sobre eles. E através dessa leitura, que você pode conferir aí na sua Bíblia, no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 15 e o versículo 16. E aquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Amém? Amados, eu quero participar para você, né, esta grande revelação sobre o retorno do Senhor. Nesta manhã,
segunda-feira, dia 1º de 5 de 2023, eu estava na minha cama, aqui em Floresta, no Paraná, e estava, como de costumes, acordo um pouco cedo, né? E eu lembro que às 4 da manhã, eu moro com a minha mãe, e às 4 da manhã eu vi ela levantando, né, para ir ao banheiro. E ela tem uma cachorrinha que ela cuida, né, que ela cria, e essa cachorrinha dorme no quarto lá com ela. Quando ela sai, a cachorrinha também sai. E é por isso que, ao deixar a porta do meu quarto aberta, e quando ela sai do quarto, assim eu posso ver o movimento, como é que ela está, que está acontecendo. Por isso eu posso garantir que às 4 da manhã, quando ela se levantou, eu não consegui mais dormir normalmente. Foi quando coloquei uma pregação e comecei a ouvir a pregação. Depois eu fiquei ouvindo um louvor muito lindo. Aquele louvor sobre onde tem os anjos cantando, né, junto com um grupo de irmãos que estava cantando há muitos anos esse acontecimento, um hino muito lindo. E eu adormeci, voltei a adormecer ouvindo este louvor. Este louvor que louva aleluia, aleluia. E então eu tive um sonho. E neste sonho eu chegava em um determinado lugar e conhecia as pessoas naquele lugar, era como se tivesse um campo, uma quadra. E naquela quadra, ela era feita assim no tempo, e tinha um paredão. E esse paredão, quando ficava a área que ficava, tipo como se fosse um campo, né? E ficava um paredão. Esse paredão tinha uma pintura. Foi feita uma pintura muito grande. E essa paredão era muito largo e muito alto. E tinha uma pintura que era de branco com azul, um azulzinho da cor do céu. E eu comecei a olhar para aquela pintura e tinha a dona do ambiente ali, daquele lugar onde morava, ali onde estava ali, disse que mandou fazer aquela pintura. Só que essa pessoa, ela não sabia exatamente o que significava aquela pintura. E ela disse que queria que eu limpasse. Queria que eu limpasse. E ela dizia assim: você só precisa colocar água. E eu pegava um pincel, um rolo de pintura e colocava água, só colocava água. Quanto mais eu colocava água, só limpava. Diz: não, olha, você não precisa colocar produto de limpeza algum, só coloque água. E eu peguei aquele rolo em um suporte bem grande, passava água. Quanto mais eu passava água, mais esbranquecia, mais esbranquecia. No centro daquela pintura, daquele mural, tinha uma imagem que eu não conseguia definir o que significava. Eu olhava para o centro
E ali tinha um resplendor muito grande. E naquele resplendor, no centro daquela pintura, eu via como se tivesse um trono. E debaixo daquele trono, debaixo mesmo na estrutura daquele trono, vinha como se fosse uma fonte que saía debaixo do trono. E eu passava o rodo, é igual assim, você vai limpar um inox que está sujo, de repente você limpa ali com um limpador de inox ou um limpa-alumínio, vai ficando, vai clareando. E eu fui fazendo isso. Só que eu olhava para a imagem que estava naquele muro e aquela imagem parecia que começava a criar vida. Ela começou a criar vida. No centro, eu via o trono, só que não dava para ver quem estava sentado no trono. Era algo assim que muito impressionante, que eu nunca tinha visto uma imagem daquela. A água que saía debaixo daquele trono era uma água transparente, ela era tão limpa, que ficava azul, aquele azulzinho mesmo, assim, sabe? Um azulzinho muito lindo. Era um azul com resplendor. E quando eu olhava, eu parava e ficava olhando, e ele começou a criar vida. Eu ouvia a água. Eu ouvia a água saindo debaixo do trono. E eu começou a dar um grande resplendor. E o interessante é que ali as crianças que passavam por ali, elas começavam a cantar. Elas cantavam tão lindo, elas cantavam tão lindo, como nunca eu ouvia ninguém. As crianças eram chamadas, né, chamavam a atenção ali, e elas viam, elas olhavam e elas conseguiam ver tudo. Eu sabia que aquela imagem, como aquele grande paredão, estava ali. E aquele resplendor começou a sair. É algo extraordinário. É algo grande. Que quando eu olhava para aquela imagem, eu via que já não era mais uma pintura. Já não era algo pintar, não era um tipo de pintura que foi feita com mãos humanas. De repente, virou como se fosse um grande telão e aquela parede começou a se movimentar. E as crianças começaram a se aproximar e começavam a cantar. Elas cantavam louvor, um louvor que eu nunca ouvi. Elas eram atraídas. E as pessoas adultas que olhavam aquele telão, elas começavam a fugir, elas começavam a correr. E as crianças que eram inocentes começavam a se aproximar e ali parecia que algo tomava conta delas. Já não era aquela criança, não era. Aquela criança começava um louvor a sair dos seus lábios, um louvor tão perfeito. Parecia que ela se comunicava com aquele ser que estava ali naquele trono.
E tudo que eu conseguia entender, tudo que eu conseguia ouvir, olhando, era dizendo que ali era a origem de tudo. Era a origem da vida. Era a origem de tudo. Oh, Senhor Deus. Oh, meu Pai. Como é glorioso e ao mesmo tempo assustador quando você não está com a sua vida perante o altar. Amado irmão, tudo que eu ouvia como se fosse aquela água saindo, caindo, e ouvia como várias vozes de anjos, como dizia, fonte de água viva, fonte da vida, fonte da vida, fonte da vida. E ali eu ouvia também dizendo, é a origem de tudo. E naquele momento, amados irmãos, quando aquela imagem foi ficando mais viva, eu já não conseguia mais firmar o meu rosto no trono. Eu sabia que era a presença de Deus. Eu sabia que era Deus. É como, amados irmãos, você sempre soube, sabe? As pessoas olhavam aquele grande paredão, parecia uma tela, como se sabia que ele estava ali, mas não acreditava que ele ia ressurgir. E então, quanto mais parecia tomar vida, aquela grande imagem era um resplendor muito grande. Se o resplendor ao redor do centro já era insuportável olhar, dentro, no centro, ninguém conseguia firmar a vista, somente as crianças. As crianças era como se tivessem paralisadas. Elas olhavam e começavam a louvar. E quando eu olhei, eu vi uma voz que dizia, né, que agora era a hora que todos aqueles que não acreditavam no Senhor estavam fugindo. E eu olhava para trás, por cima do meu ombro esquerdo, e via muitas pessoas, irmãos, deixando tudo. Eu olhava assim, e como se tivesse alguém cantando e contando o que estava acontecendo. Estava acontecendo, e eu via como se alguém estivesse narrando, cantando. Que aonde estava a arrogância dos arrogantes? Aonde estavam, né, aqueles poderosos da terra? Aonde estava o valor do dinheiro? E nisso, quando eu ouvia aquela narração que cantava o que estava acontecendo, eu olhava e via muito dinheiro, assim, dinheiro jogado no chão. É como se alguém estivesse ali, até contando dinheiro em uma loja, alguma coisa, e deixado tudo para trás e saiu assustado. E eu via como se fosse quando aquela imagem se fazia mais viva, mais assim se resplandecendo, eu via um barulho de água e ia aumentando. E eu olhava, eu me virei para onde as pessoas fugiam, e eu lembro que eu olhava no chão e eu via assim coisas de valiosas, eu via os carros, as estradas, assim a estrada, os carros parados,
com as portas abertas e as pessoas fugiam. Eu lembro que eu entrei em um ambiente que eu estava procurando para onde as pessoas tinham ido. E eu lembro que era uma mata fechada, assim, não era uma floresta pequena, era uma floresta grande e as pessoas se embrenhavam no mato, se escondendo. Elas se escondiam daquela presença. Elas se escondiam daquela glória que estava resplandecendo. As pessoas ficavam correndo. Eu lembro que eu percebi que eu conhecia alguém e começava a chamar. E a pessoa dizia que preferia morrer do que sair para enfrentar, para ficar de frente àquela glória, aquele poder. E eu vi as pessoas de toda idade, toda condição, como o próprio versículo aqui em Apocalipse fala, que as pessoas, elas fugiam, elas pediam, elas diziam aos montes, aos rochedos, caiam sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono. Era exatamente isso que eu vi. Irmãos, mas era assustador. Eu senti uma dor no meu coração, no meu peito, porque era algo que você não podia mais. Tudo que você tinha de fazer, você já tinha feito. E o que mais me doía era porque eu entrava para pegar as pessoas e tentava convencer as pessoas de ir até lá fora. E as pessoas, elas tinham medo de Deus. Elas tinham medo. Eu quero dizer para você, amado irmão, que a vida passa muito rápido. Os dias estão rápidos. Está acontecendo tudo rápido. Às vezes nós damos tanta atenção às preocupações deste mundo, aos propósitos que queremos alcançar e nós esquecemos verdadeiramente que um dia isso tudo vai acontecer. Às vezes nós damos tanta atenção ao materialismo, preocupação com coisas deste mundo, nós não nos preparamos para a chegada, o retorno do Filho de Deus. Somente as pessoas que não tinham o Espírito Santo, somente as pessoas que não tinham menor conhecimento de Deus é que fugiam de Deus. Era o Senhor voltando. As crianças começavam a ficar paradas e louvando, glorificando. E aqueles que não queriam qualquer compromisso, que não queriam qualquer aproximação de Deus, que achava que tudo isso era uma besteira, que estavam fugindo. Só que era tão horrível os lugares que elas entravam, nas matas. Eu via assim os lugares que não tinha nem como a pessoa passar normal, em pé. Elas embrenhavam no meio da mata, elas fugiam. Mas a glória de Deus é tão tremenda que na hora que eu percebi que era Deus ali, né, a gente não consegue ficar de pé. A glória de Deus é grandiosa. Eu ficava olhando, eu tentava olhar para o trono, eu não conseguia aplumar meu rosto. Eu só sabia que debaixo daquele trono saía algo tão glorioso, sabe? A fonte da vida. Enquanto depois eu percebi que todo aquele resplendor que estava, né, ao redor do centro eram anjos.
cantando, louvando, e a glória de Deus. E as crianças, imediatamente, elas eram chamadas, prendia a atenção dela. E as pessoas, tudinho, todas as pessoas que não tinham a presença do Espírito Santo, elas fugiam, elas não conseguiram ficar. O mundo está aí levando, sabe? De qualquer jeito, as pessoas no mundo estão levando, sem compromisso com Deus, sem ensinar mais os seus filhos a orar. Já não tem mais a comunhão, né? O culto doméstico. O crente, a gente já tem dificuldade para reconhecer um cristão na rua. Antigamente nós não tínhamos essa dificuldade. No linguajar, nós sabia que aquela pessoa servia a Deus. Na sua maneira de vestir, na sua maneira de tratar os seus negócios. Amado irmão, hoje em dia as pessoas estão até mesmo dentro das igrejas. Dentro das igrejas. O lugar mais sagrado que existia antes. Tem igrejas que elas acabam, em vez de colher, né, acolher as ovelhas, acolher as pessoas que estão precisando de Deus, elas espantam. Por quê? Porque estão direcionando, buscando outras coisas. Elas estão abrindo as portas para o mundo. Muitas pessoas já não se desviam, já não vão para o mundo, porque o mundo está lá dentro da igreja, já estão desviados dentro da igreja. Já não compreende a palavra de Deus como antes, já não tem reverência. Quando estão lendo a palavra, estão pregando, já não tem reverência, um entra e sai, um sai e entra. Ninguém sabe quem é que é realmente pertencente àquela igreja. As pessoas estão levando as coisas assim no natural, de uma forma assim, querendo atualização. Mas eu quero dizer para você que muitas pessoas, eu via pessoas correndo, se escondendo dentro das matas, né? Eu olhava e ficava, eu estava vendo aquilo. As pessoas, senhoras, pessoas da alta sociedade, porque pelo modo de vestir, via pessoas de todo tipo, assombrada, correndo de Deus. Irmão, está na hora de nós voltar ao primeiro amor. Está na hora de nós voltarmos a buscar Deus de verdade. Clamar a Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Cumprir realmente o ID do Senhor Jesus. Está na hora, porque Deus não nos chamou para a riqueza deste mundo. O próprio Jesus nos falou que o nosso maior tesouro, que nós deveríamos guardar, não neste mundo, mas guardar tesouro onde não tem ladrão, onde não tem ferrugem e onde você não pode levar. Mas guardais esse tesouro no céu. Deus permitiu que nós passássemos por coisas muito difíceis para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Muitos aproximaram de Deus, mas muitos usaram um pretexto no meio dessa pandemia para se afastar de Deus. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que reverenciavam a palavra de Deus. Hoje prefere acreditar no que outros dizem do que a própria palavra está escrito lá. É hora de voltar ao primeiro amor. É hora enquanto há tempo. Eu vi as pessoas correndo, passando por espinhos, passando por lamaçal, se escondendo no meio daquele mar, assombrado, com medo da glória de Deus. Nós precisamos nos preparar
porque esta revelação fortíssima, que muitos fugirão dele, porque não estão preparados. Peça para Deus te preparar. Peça para Deus trazer o arrependimento, salvação para sua casa. Peça, em nome de Jesus. O maior tesouro que você pode ter na sua vida, ou na sua morte, saindo deste mundo, é o Senhor Jesus. Nada do que nós possamos conseguir neste mundo, amados irmãos, vale mais do que Deus na nossa vida. Nada. Você pode estar chateado nesse momento, pode dormir, né? Nessa noite de hoje, pode dormir chateado, preocupado, mas tudo isso vai passar. Todas essas preocupações, tudo que você hoje tem para resolver vai passar. Aonde estiver atuando qualquer tipo de problema vai passar. Vi muitas pessoas assombradas, assustadas, correndo com medo, porque não podiam ficar de pé diante de Deus. Amados, nós precisamos parar um momento. Ainda que esse problema ou qualquer tipo de trabalho possa te tirar um pouco do teu sossego, mas nada é maior do que a ira de um Deus poderoso. A palavra dele nos diz lá em Isaías, irmãos, quem poderá nos livrar da mão deste Deus, da ira deste Deus? Quem poderá? E este Deus deu a maior prova que ele tinha de amor por você, por nós. E quando chegar aquele momento que está próximo, você vai ver, mano, muitos fugiram dele. Muitas pessoas assombradas, correndo, gritando, deixando todos os seus bens para trás, deixando seus filhos, seus maridos, tudo estavam assombrados, porque não conseguiam ficar de pé diante da glória de Deus. E esse Deus todos os dias bateu na sua porta, esperando uma oportunidade para que você pudesse abrir a porta da sua casa, do seu coração, para que ele pudesse entrar. Ainda dá tempo. Neste momento, dá tempo. Feche os seus olhos e peça ao Senhor para que te prepare, para que naquele dia esteja pronto para estar em pé diante da graça e da glória de Deus. Nunca eu vi algo tão maravilhoso, tão glorioso do que aquela imagem que eu não conseguia decifrar, né? Detalhe não dava para ver. Eu só sabia porque também eu via aquele narrador cantando, que ali era o trono, né? O trono do Cordeiro, do Filho de Deus, e debaixo daquele trono saía uma água cristalina, a fonte da vida. Esse e que está agora, neste momento, batendo na porta do teu coração, te pedindo, né? Está te chamando neste momento, te pedindo 1 minuto de atenção. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada, meu Deus, por o Senhor ainda estar nos alertando, nos avisando de tão gloriosa
que será aquele momento quando o Senhor retornar a este mundo. Senhor, obrigado pela sua grandeza. Obrigado, Senhor, pelas misericórdias. Que neste dia, Pai, deste resplendor, se nós estivermos vivos, de pé, diante de Ti, que nós possamos estar preparados para continuar diante, Senhor, de Ti. E que nós não possamos ter motivo nenhum para fugir de Ti, porque pertencemos ao Senhor. Senhor, nos ajude a levar o máximo de pessoas para permanecer diante de Ti. Nos ajude, nos prepare para que nós possamos pregar para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos. A Tua palavra nos ensina que se nós confiarmos em Ti, se nós aceitarmos como nosso Salvador, se nós crermos em Ti, será salvo nós e a nossa casa. Nos ajuda, Pai. Derrama a Tua misericórdia sobre nós. Perdoe as nossas falhas. Não permita que passamos, Senhor, despercebidos e preocupados somente com as coisas deste mundo. Nos dá a oportunidade, Senhor, para que nós possamos pregar mais, para que nós possamos orar, nos purificar mais, que nós possamos, Pai, buscar mais a Tua presença, em o nome de Jesus. Abençoa o Teu povo e abençoa os Teus servos, em nome de Jesus. Amém? Amém? É muito, muito importante, amados, que você compartilhe este vídeo, que você leve esta mensagem a outras pessoas, que essas pessoas possam receber este alerta, em nome de Jesus. E que se você não é inscrito no canal, se inscreva. Que o Senhor tem usado este canal para falar com o seu povo, para alertar os seus servos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Curta o canal, se inscreva. Nos ajude. Que pessoas que possamos alcançar, que o Espírito Santo possa tocar em você, que o Espírito Santo possa, através de você, alcançar muitas vidas. Eu lhe peço, deixe o Espírito Santo usar você. Deixa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? É a paz do Senhor.